Quantos têm o texto santo nesta noite? Ótimo, uma excelente oportunidade para você marcar passo a passo o que nós vamos fazer, que nós já começamos a fazer e vamos continuar nesta noite. Esta noite eu queria que tu sublinhasses Mateus 6:9. Mateus 6:9. Parte final do versículo, a parte C. C de Charles, C de Carlos. Mateus 6:9, parte final. Diz assim: santificado seja o teu nome. É nisso que a gente vai focar hoje à noite. Santificado seja o teu nome. Pai querido, santifica, cria em nós reverência, respeito e temor pelo teu nome, pela tua pessoa. Coloca, Pai, o temor do Senhor nos nossos corações, para que possamos te respeitar e te reverenciar como te é devido. Abre os nossos corações, abre as nossas mentes, para que possamos ser servos melhores, cada vez melhores, mais parecidos com Jesus, mais santos e mais agradáveis a Ti. Em nome de Jesus, amém. Em nosso último encontro, 19 de abril, 19/4, nós olhamos na introdução e nós aprendemos na introdução desta oração famosíssima. A maioria aqui talvez saiba decor: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e por aí vai. A gente aprendeu naquele encontro duas coisas. A gente viu Pai nosso e depois a gente viu que estás nos céus. A título de recapitulação, quando a gente diz Pai nosso, a gente está falando da proximidade de Deus, que Deus é o nosso Pai. A gente viu na ocasião, no dia 19, que o povo judeu não se considerava, cada um judeu não se considerava filho do Pai, era a nação Israel, era o povo Israel que era filho de Deus, e não um judeu individualmente. Havia uma distância muito grande entre o judeu e Yahvé, o Senhor. Aqui Jesus disse que Deus é o nosso Abba, o nosso paizinho. Ele é o Pai, obviamente, daqueles que creem em Cristo, que se arrependem dos seus pecados e recebem a Jesus como seu Senhor, como seu chefe. Você já fez isso? Jesus Cristo é o teu Senhor, é quem manda na tua vida. Se você fez isso, se você recebeu a Jesus Cristo como Senhor, você passou da morte para a vida. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Não eram, a saber, os que creem no seu nome. Então há uma mentira muito grande que diz que Deus é o Pai de todos. Isso é uma mentira. Deus é o Criador de todos. Deus é o Criador de todas as pessoas, mas Ele é Pai daqueles que têm Jesus como Salvador. Amém, meus irmãos? Isso é claro na mente dos irmãos. Ele é Pai daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses podem dizer Pai nosso, meu Pai. E aí vem à mente: quantos milhões de pessoas recitam essa oração Pai nosso, mas que Deus não é o Pai deles. E é um Pai amoroso, é um Pai próximo. Pai nosso fala daquele que está junto de nós, aquele que mandou o seu filho, que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por nós. Como não nos dará juntamente com ele, Jesus, todas as coisas? Que amor maravilhoso, que amor extraordinário. Nosso papai, Deus conosco, Deus maravilhoso,
que nos ama. O Pai ama os discípulos de Jesus, aqueles que têm Jesus como Salvador, tanto quanto amou Jesus. Parar para pensar numa realidade dessa. Se você é um discípulo de Jesus, Deus Pai te ama tanto quanto Ele amou Jesus. É o que a gente lê em João 17, 22 e 23. E eu, Jesus falando, lhes dei a glória que a mim me deste, falando aos seus discípulos, falando com o Pai em favor dos seus discípulos, para que sejam um, como nós, eu e tu, Pai, somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, está aqui o ponto, e que os amastes a eles, assim como me amas a mim. Isso é uma verdade preciosa. É possível que você já soubesse que Deus te ama, mas é possível que você não soubesse que Deus te ama tanto quanto amou Jesus. É um amor maravilhoso. E nós podemos chamar o Criador de Pai, como disse, porque Ele demonstrou seu grande amor por nós, enviando o seu Filho para nos reconciliar consigo mesmo. Daí podemos dizer Pai Nosso. Em segundo lugar, a gente diz que estás no céu. O que significa isso? Qual é o sentido disso? Que estás no céu implica em distância. Pai Nosso implica em proximidade. Que estás no céu implica em distância. Aprendemos aqui sobre a soberania, a glória, o esplendor, o poder de Deus. Em uma única palavra, quando nós dizemos que estás no céu, nós estamos falando sobre a transcendência, a infinitude de Deus. Deus é onipotente, seu poder não tem limites, Ele pode fazer todas as coisas. Quando eu digo assim, meu Pai, eu gosto muito de pessoalizar as minhas orações, ao invés de eu dizer Pai Nosso, meu Pai, tu estás no céu, eu estou dizendo, papai, tu podes fazer tudo. É isso que eu estou dizendo. Repito, quando eu digo, meu Pai, tu estás no céu, eu estou dizendo, tu podes fazer qualquer coisa, tu podes fazer o impossível, tu podes fazer aquilo que eu não consigo imaginar. Vem em mente o caso da concepção de Isaac, que eu acho tão lindo, quando aquele homem, que na realidade era um anjo encarnado, se aproximou de Sara para falar que ela ficaria grávida, ela ficou perplexa, mas como que pode ser isso, ela com 90 anos? E a pergunta retórica daquele homem fala muito no meu coração. Ouça, Gênesis 18, 14, acaso para o Senhor existe coisa demasiadamente difícil? Que pergunta confortante, né? Por acaso, existe alguma coisa que é muito difícil para o Senhor fazer? E aí, da maneira como ele falou, algum tempo depois, Sara estava grávida. É o Deus do impossível. Jesus falou sobre esse Deus que está no céu, esse Deus do impossível. Em Mateus 19, 25, ele fala do grande poder de Deus, quando os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Todas as coisas são possíveis. Há um outro ponto que também se relaciona com essa expressão, que estás no céu, é a questão da reverência e temor. É impossível nos relacionarmos com o Rei da Glória sem reverência e temor. Então, em resumo, as nossas orações devem estar montadas nesses dois pilares: o imenso amor de Deus por nós, Pai Nosso, e o seu grande poder que estás nos céus. Esse é o pilar onde a gente vai erigir as petições.
um Pai que se importa comigo e que pode fazer o impossível. Isso deve suscitar fé no teu e no meu coração. Amém, meus irmãos? Saber que Deus me ama e que é poderoso deve suscitar fé no meu e no teu coração. Mas vamos então explorar mais detidamente a primeira petição. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. A primeira petição tem uma conexão direta com o prefácio. Eu vou parafrasear: porque tu gloriosamente estás no céu, consequentemente santificado seja o teu nome. Expandindo esse pensamento, tu vives em indizível riqueza, tu estás cercado de milhões de anjos em esplendor e majestade, tu és poderosíssimo, consequentemente que o teu nome seja honrado aqui na terra, que tu sejas respeitado no nosso meio, que haja reverência e temor pela tua pessoa. É isso que Jesus está dizendo, que haja reverência por ti. Toda oração deve começar com Deus, nossas necessidades devem vir depois. Jesus veio a este mundo para nos salvar de nós mesmos. Jesus veio a esse mundo para nos livrar de nós mesmos, para nos libertar do nosso egoísmo, para nos libertar de estarmos centrados em nós mesmos. Por isso a oração deve começar com Deus. Martinho Lutero dizia corretamente que o grande mal da humanidade é que o homem vive encurvados em si, olhando para o umbigo. Depois da queda, nós passamos a viver em função de nós mesmos, e não como deveríamos viver, para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus, e não para a sua própria glória. Paulo nos ensina que Jesus se entregou a si mesmo, a fim de que nós nos entregássemos a Ele, nos libertando-nos de nós mesmos. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não mais vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É a libertação da escravidão do ego, é a libertação da escravidão de estar centrado em si mesmo. Enquanto que no Antigo Testamento havia as promessas, as bênçãos das promessas, no caso de obediência, havia as promessas de saúde, riquezas, fama, proteção, etc. Caso o crente do Antigo Testamento obedecesse a Deus. No Novo Testamento, Jesus nos ensina que devemos obedecer a Deus e honrá-lo, independente dele nos abençoar. Independente. Cristo veio a este mundo para a glória do Pai, e não dele mesmo, e nós devemos ter a mesma postura, pois nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois morramos ou vivamos, nós somos do Senhor. Um cristão verdadeiro deve ter as suas atenções em Deus, glorificar e santificar o nome de Deus e não nele mesmo. Antes de nossa conversão, antes de nós nos tornarmos crentes em Cristo Jesus, a nossa pergunta era: o que eu posso ganhar neste mundo? Nos primeiros momentos após a conversão, a pergunta passou a ser: o que eu posso ganhar de Deus? O que é que Deus pode me dar? Saúde, emprego, um cônjuge, uma solução para o meu problema, uma bênção. O que é que eu vou ganhar de Deus, já que eu virei crente? Esses são os primeiros meses, talvez no máximo os primeiros anos. A gente precisa crescer, a gente precisa sair dessa infância cristã. Quando nós então começamos a maturar, quando nós entendemos
que a salvação genuína envolve libertação de nós mesmos, então passamos a viver para o louvor e honra do Senhor, independente de termos ou não saúde, independente de estarmos bem ou mal empregados, independente de sermos solteiros ou casados, independente de termos ou não termos solução para um dado problema, independente da esposa ficar grávida ou nunca ter filho, independente de tudo. Esse é o entendimento correto da fé cristã. Eu vivo para a glória de Deus, independente do que Ele me der. Ele já me deu Jesus. Ele já me deu Jesus. Quando entendemos que Jesus veio para nos salvar de nós mesmos, iniciamos toda a nossa comunicação com Deus, todas as nossas orações, exaltando, glorificando, agradecendo a Ele, antes de falarmos sobre nossas necessidades. Assim, a nossa primeira preocupação, as nossas primeiras palavras serão: santificado seja o teu nome, seja o teu nome honrado, Pai, na minha vida em primeiro lugar, na minha vida, na minha casa. Eu quero ver o nome do Senhor honrado. Eu quero abrir um parêntese que me vem à mente, é que às vezes me vem uns lampejos na mente. Eu fiquei horrorizado a primeira vez que eu vi o vídeo do Abraham Piper, o filho do grande John Piper. Eu estava sentado com a Betina, isso me veio à mente porque eu falei aqui que o nome do Senhor é para ser honrado dentro da nossa casa. E o filho daquele homem, isso é público, qualquer um de vocês pode ver, está na internet. O filho do John Piper blasfemando contra Deus. Meu Deus, o filho de um grande pregador, um grande homem, um grande pastor, uma autoridade, o filho dele blasfemando. Quando eu vi, eu não sabia disso. A primeira vez que eu vi, eu me joguei, a Betina sentada no sofá, eu me joguei no chão. A Betina estava grávida da Radassa. Que a Radassa não venha para esse mundo se for para agir dessa forma, que não nasça. Se não é para honrar o Senhor, para quê? Se não é para dizer santificado seja o teu nome, se é para vir para blasfemar o nome do Senhor, para mofar, para zombar de Deus. Então, a nossa preocupação deve ser com a honra, com a glória do Senhor. Santificado seja o teu nome. Há milhões de pessoas que repetem esta oração, tal qual um papagaio repete sentenças. Porém, somente uma pessoa realmente espiritual se preocupa com a exaltação e o engrandecimento do nome do Senhor. Sim, só pessoas espirituais se importam e se doem quando Deus é desrespeitado. Um homem espiritual se afronta quando Deus é afrontado. E essa foi a razão da peleja entre Davi e Golias. Essa foi a razão da briga. Foi isso que motivou o jovem Davi a enfrentar aquele gigante. O gigante estava zombando, estava mofando do Deus de Israel. Que é esse cara? Esse cara está insultando o Deus vivo. Isso, se doendo por Deus. Nós devemos nos doer quando o Senhor é afrontado. E de que forma Deus é afrontado? Talvez você pergunte. Sim, pastor, eu entendi que a gente deve se doer, mas de que maneira prática Deus é afrontado? Deus é afrontado quando leis imorais são promulgadas pelo Estado, por exemplo. Deus é afrontado quando a injustiça prevalece. Deus é afrontado quando o ímpio governa. Por isso que a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é afrontado, ainda um outro exemplo, quando caímos em pecado e escandalizamos o bom nome do Senhor.
Deus é afrontado. É isso que lemos em Romanos 2:24. Por vossa causa, falando ao povo de Deus, aos judeus, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Você sofre quando você sabe, por exemplo, que um pastor caiu em pecado, em adultério. Você sofre. Você deveria sofrer. Quando um irmão, um líder, um diácono tropeça, isso te dói. Quando o nome de Deus é afrontado, o bom nome do Senhor. O nome do Senhor representa muita coisa. Santificado seja o teu nome, santificado seja a tua pessoa, fica mais claro. O nome do Senhor. O nome do Senhor, por exemplo, representa seus atributos, descreve o caráter e apresenta as características de Deus. Por exemplo, Êxodo 34, 5 a 7. Êxodo 34, 5 a 7. Lemos: o Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se ali junto a ele, proclamou o nome Senhor. Tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, segue-se os atributos, Deus misericordioso e compassivo, descrevendo o caráter de Deus. Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande misericórdia e verdade. Deus que usa de bondade com milhares, que perdoa o pecado, a transgressão, mas de maneira nenhuma terá por inocente o culpado, que visita o pecado dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. A gente vê um balanço aí no caráter de Deus. A gente vê que Deus é misericordioso, mas que não fica impune, que Deus é bondoso, amoroso, mas é justo e santo. O nome dele representa isso, seu caráter. São muitos os exemplos de descrição do caráter de Deus, de seus atributos, como por exemplo, Provérbios 18:10, um texto preciosíssimo. Se você não tem esse texto marcado na sua Bíblia, esse texto é muito precioso para mim. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Esse texto é muito especial para mim, porque foi meu refúgio em Londres, quando enfrentei grandes incertezas, insegurança e medo. Torre forte é o nome do Senhor, onde o justo se esconde e encontra segurança. A ideia deste versículo é que o homem que teme ao Senhor encontra segurança nele, no momento em que o mundo está ruindo ao seu redor. O nome também representa autoridade e poder. Por exemplo, Lucas 22:47. Lucas 22:47. Lemos ali as palavras de Jesus. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Disse-lhes: assim está escrito, Jesus falando sobre si mesmo, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dos mortos, e que em seu nome, está aqui, se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Fecha aspas. Um outro exemplo dessa ideia de autoridade e poder está em Mateus 28, texto muito conhecido de vocês. Mateus 28, 18 a 20. E aproximando-se Jesus, disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome, lembrem, a gente está tratando, santificado seja o teu nome. O nome também representa os ensinos do Senhor. João 17:6, por exemplo: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste.
eles eram teus, tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ainda um outro exemplo do poder e autoridade está no Salmo 22. Vou anunciar o teu nome aos meus irmãos. A primeira petição que nós estamos avaliando, santificado seja o teu nome, está diretamente relacionada ao terceiro mandamento do Decálogo: não usarás o nome do teu Deus em vão. O nome, como já vimos, representa a pessoa de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, na sua pessoa. O nome do Senhor, portanto, é santo, deve ser tratado com reverência e respeito. Somos proibidos de pronunciar o nome do Senhor como se fosse algo sem importância. A segunda parte do terceiro mandamento diz: porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Assim, não devemos usar ou mencionar o nome do Senhor de forma insincera, fútil, vazia, irreverente, frívola ou desrespeitosa. Não devemos usar o nome do Senhor, o nome santo, como uma vírgula. Ah, meu Deus! Ah, Senhor! Ou como se fosse um instrumento de ênfase. Isso aqui eu já vi milhões de crentes usando. Eu vou dizer com toda a reverência, pelo amor de Deus. Isso aqui eu já vi pastor dizendo. Eu já vi pastor, colega meu pastor dizendo, pelo amor de Deus. Isso, meu irmão, isso é uma blasfêmia, meu irmão. Isso é um pastor, isso é para ser um exemplo. Deus não tomará por inocência aquele que usa o seu nome de maneira fútil, insincera, vazia, irreverente, frívola ou desrespeitosa. Por favor, em nome de Deus, juro por Deus, isso é uma ofensa ao Deus Santo. Se você não tinha consciência disso, ou se você está em um vício de linguagem, tente corrigir isso, tão rápido quanto possível. Tente corrigir. Muita gente faz inocentemente. Muita gente usa essas expressões como vírgula, ou como elemento de ênfase, ou como uma prática que está tão enraizada que não se dá conta do tamanho da ofensa que está fazendo ao Senhor. O Novo Testamento não nos instrui precisamente como a multidão de crentes que usam o nome de Deus de forma casual ou descontraída será julgada. Sabemos que não será um julgamento para condenação, pois já fomos condenados em Cristo na cruz. Porém, algum tipo de perda nesta vida ou na vida futura haverá, pois o texto afirma, ouça, o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão ou desnecessariamente. Felizmente, nós sabemos que nem todo pecado é igual. Há pecado maior e há pecado menor. É o que aprendemos nas Escrituras. Jesus disse que Pilatos tem um pecado menor do que o pecado de Judas. Pilatos o advertiu:
tu te negas a responder-me? Falando com Jesus, não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e eu tenho poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou, não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso, está aqui meu ponto, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Então há pecado menor e há pecado maior. O mesmo Jesus afirmou que haveria um maior castigo para as cidades de Corazim e Betsaida do que para as cidades de Tiro e Sidom, ambas as 4 cidades condenadas, mas a condenação, ou digamos assim, o calor do fogo do inferno, será mais forte para umas do que para outras. Não é o que a gente lê em Lucas 10, 13 a 14? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se as maravilhas que foram realizadas entre vós o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Contudo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Graças a Deus que há uma distinção tanto com relação ao inferno, como há uma distinção no céu. Nós não temos como exatamente avaliar, mas os galardões serão diferentes no céu, e o sofrimento será diferente no inferno. É isso que Jesus ensina, por exemplo, em Lucas 12, 47 e 48, Jesus ensina que o pecado involuntário será castigado com menor rigor. O pecado involuntário será menos rigorosamente punido. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Então, nós não sabemos como que Deus vai lidar com aqueles crentes que usam o nome dele em vão, repetidas vezes durante anos a fio, mas nós sabemos que vai haver algum tipo de consequência. Para cumprir o 3º mandamento, os judeus foram ao extremo de jamais pronunciar o nome de Deus. Essa é a razão porque nós não sabemos exatamente como pronunciar o nome Yahvé, que é traduzido como Senhor na Bíblia. Esse extremo zelo pelo santo nome do Senhor foi perdido. Devemos restaurar com equilíbrio. Tu estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tu vives em indizível riqueza. Tu estás cercado de milhões de anjos em esplendor e majestade. Tu és poderosíssimo, tu és justo e bom. Consequentemente, que teu nome seja honrado aqui na terra, que tu sejas respeitado em nosso meio, que haja reverência e temor à tua pessoa, em nome de Jesus, amém.